Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para esse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém, Maria. Irmãos e irmãs, importante a gente entender um pouquinho essa liturgia de hoje, para mim e para vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham também. Como cristãos, a gente precisa entender um pouquinho a história do Antigo Testamento na profecia de Amós, hoje. O que aconteceu? Logo após a morte do rei Salomão, já ouviram falar dele, né? Poderoso Salomão. O povo de Israel se dividiu em 2 partes, logo após a morte do rei. Um foi para o sul, o outro ficou separado deles para o norte. 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. O sul é onde tem a capital deles, Jerusalém, conhecida até hoje. O norte, a capital Samaria, ou Efraim, ou Manassés, mas é conhecido como capital de Samaria. O que aconteceu com o povo do norte, aquele povo de Israel que Deus salvou
do Egito através das mãos de Moisés, desapareceu. Por que desapareceu, padre? Porque uma outra nação tomou conta deles, os assírios, e acabou com a raça do povo de Israel do norte. Só sobrou o nome de Samaria e alguns gatinhos pingados até hoje. Nossa, padre, mas por qual motivo? Bom, a separação deles, quando eles se dividiram em dois, o motivo já era um: eles se enriqueceram. Ô padre, mas ser rico é pecado? Não. Só que a riqueza desse povo de Israel levou a eles a esquecerem de Deus e tudo que Deus fizera. Esqueceu mesmo. Principalmente o povo do norte. Do sul também estavam envaidecidos, mas o do norte se perdera, até porque eles estavam muito próximos aos egípcios, e a Mesopotâmia que tinha os assírios ali, eram grandes nações, e eles acabaram se enculturando com eles, perderam a sua identidade como o povo de Deus, começaram a adorar ídolos, começaram a buscar outros tipos de doutrinas, sem abandonar a Deus. É igualzinho a gente. Nós somos católicos, mas a gente também tem outro tipo de fezinha por aí, vai buscar outro tipo de espiritualidade, dá aquela misturada total. É a mesma coisa que aconteceu com aquele povo lá. Só que isso não era o grande e a maior dificuldade desse povo do norte. Qual foi, padre? Bom, como eles enriqueceram muito, subiu uma soberba e eles ficaram indiferentes àqueles que eram mais necessitados. Igualzinho a gente. Agora vamos colocar aqui um ponto num i, bem importante para a gente nunca cair só por um lado. Quando Deus fala, os oprimidos e aqueles menos favorecidos, não necessariamente somente é pobrezinho economicamente, é também, atenção povo cristão, é também o povo sem dinheiro, o povo que vive na miséria economicamente, é também. Mas os menos favorecidos, quando tem a linguagem no Espírito de Deus, Deus falando, são os abandonados, aqueles que não são mais visitados, aqueles que as pessoas não mais ouvem, não quer saber mais de visitar, um doente, um velhinho, uma velhinha, alguém que você sabe com quem você convive, e muitas vezes não tem nada a ver com pobreza econômica não, e você não dá bola, você é indiferente. Então, esse termo indiferença, tem a ver com o outro, que para você, ele acaba não tendo mais valor. Então são chamados os menos favorecidos, ou os marginalizados, dá na mesma. Ok, irmãos? Não é só quem não tem dinheiro, é também, mas várias esferas. Você foi visitar uma pessoa que está muito doentinha, que é um vizinho seu? Não. Pois é um cristão, está lá. Você foi visitar alguém no hospital agora, que inclusive é conhecido teu? Não tenho tempo. Veja, é esse tipo de indiferença que começou a chamar a atenção de Deus. Ok? E começaram a fazer uma injustiça social. Bom, aí é cada um por si, né? Eu me dando bem, você se vira. Então o povo se perdeu todinho. E ainda misturou com as religiões de outros, aliás não é nem religiões, com a espiritualidade dos egípcios, a mistureba, aí se perdeu toda. Aí a Síria, que ficava ali na Mesopotâmia, aquele povo, tomou conta desse local, onde o povo do norte estava, escravizou todos eles, acabou com a cultura deles, do povo de Israel do norte, e até hoje só tem o nome Samaria, mas não existe mais o povo do norte. Aí Deus acionou o profeta Amós, lá do sul. Amós é do sul, Isaías também é do sul, e vai dizer: Amós, vai para o norte, dá um recado para aquele meu povo, diga
para eles se converterem. Por isso que a primeira leitura de hoje é assim: vós que comeis as iguarias, que se vestis com roupas finas e não sei o que, o Senhor está dando recado: olha, cuidado, entrou a soberba no coração de vocês, olhe para o outro, para o menos favorecido, ok? Vocês se perderam, se converta. Eles escutaram? Não. Conclusão: sumiu do mapa, não está mais no mapa. Só ficou o sul, que é hoje o povo de Israel, antigo, onde tem a capital Jerusalém até hoje. Agora, irmãos, nosso Senhor coloca então um evangelho que ele tem tudo a ver com essa primeira leitura. Quando ele faz essa parábola, e a gente vai ter que entendê-la bem, porque o Senhor está sendo muito claro para nós. Jesus conta uma historinha para falar a verdade para mim e para você. Um detalhe importante, se vocês prestaram atenção: quando Jesus faz essa parábola, ele não diz o nome do rico, mas diz o nome do menos favorecido, ao contrário de quem é soberbo. A gente grava o nome de quem é grandão na sociedade, grava o nome de quem é muito, tem o nome da família, a gente não esquece mais, ele sabe o nome e o sobrenome, não sei o que lá, fulano da família tal, a gente não sabe. E o pobre? O máximo o seu Zé, Dona Maria. Zé e Maria tem um monte. Ou seja, para nós, o que eu quero gravar é o nome do grandão, até para eu fazer negócio com ele, politicamente correto. Vocês estão entendendo? Mas Cristo já começa a fazer uma parábola virando do avesso. Ele prioriza quem? O menos favorecido, o marginalizado. Como no Antigo Testamento a viúva não tinha vez, ele falava: prioridade são as viúvas, os marginalizados, os pobres, os famintos, os doentes. E doente não é só físico, doente espiritualmente. Então o Senhor, ele favorece, ele fala: o nome do pobre era Lázaro, e do rico não tem. Ele já virou, já começa ali. Jesus não é contra o rico, Jesus não é contra quem adquire bens para viver e viver bem. Já trabalhamos tanto isso. Não e não, não é nada disso. O Senhor está falando da soberba, perdeu a referência, perdeu a sua afinidade com Deus e com o próximo. O que importa sou eu, ou a minha própria casa, e ninguém mais. É isso que o Senhor está falando. Na parábola, pode reparar que Deus nem fala de pecado, o pecado do dia a dia do rico. Por exemplo, se ele era adúltero ou não, se ele era casado e traía a esposa, ele não fala. Deus não vai falar dos pecados pessoais dele, fala da indiferença. Atenção, o que ele fala? Da indiferença. Ou seja, ele não estava nem aí com aquele que era menos favorecido, que estava aos olhos dele, estava ali na frente dele. Isso acontece com a gente. Eu acabei de dar um exemplo. Às vezes eu sei que alguém na minha família está precisando de uma palavra de conforto, mas eu vou lá e dou. Às vezes não vou. Vou lá e visito, muitas vezes não visito. Às vezes dentro da minha própria casa, eu tenho uma pessoa idosa, às vezes é a sua mãe, às vezes é o seu papai já idoso. Só que eles ficam idosos, eles ficam repetitivos, eles ficam mais quietos, eles não estão assim falando a linguagem do mundo da gente que é mais novo, somos mais novos. Então parece que eles se tornam sem graça, carentes, pegajosinhos. E aí a gente não tem tempo para eles. Eles se tornam, é capaz de eu pagar alguém para ficar cuidando da senhora, do senhor aí, só para não ficar pesando na minha consciência. Veja, menos favorecidos, porque eu não tenho tempo.
E eu como faço? Eu ainda estou novo, eu preciso cuidar da minha vida. E como é que eu... Entende? E Deus já está mandando recado pelo profeta de novo. Avisa o meu povo cristão, agora é com a gente. Que veja, você tem dons e talentos. Quantos estão à beira da mesa da tua vida? Mesa é uma maneira de dizer, está na tua frente, está no teu lado. Faz parte da tua vida. Tem a ver com o seu trabalho. Tem a ver com o que Deus lhe confiou. Está na tua frente. E nós somos indiferentes à necessidade do outro. Sendo que o primeiro chamado que Deus fez a você e a mim, qual é? Dar a vida de Cristo em nós, para que nós possamos, em comunhão com aquele, com o outro, ele também se abrir à graça de Deus. É isso, e a gente não faz. Uma palavra de conforto, uma atenção, uma paciência, o dom da paciência. Hoje ninguém mais tem paciência. Por isso que eu gosto muito do programa do programinha do Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Mas ninguém tem paciência com ninguém, Chaves. Ninguém mais. Veja a carência que o mundo está, porque acaba sendo menos favorecido. E a gente acaba se preocupando só com nossos palácios. Palácio e riqueza é o que eu sou apegado na minha vida. Eu estou pensando em mim. É essa riqueza que Cristo não gosta. É essa riqueza que Deus condena. O apego e o egoísmo. Não é ser rico economicamente, como eu acabei de dizer. Agora, irmãos, uma outra palavra que vem de encontro conosco. O Senhor fala sobre algo mais importante. Ele fala de um futuro próximo, o céu e o inferno. Veja que Jesus faz questão de dizer que existe o inferno. E tem que ser falado que ele existe. Tem que ser dito, profeta. Tem que ser dito, senhores padres. Tem que ser dito, senhores bispos, tem que ser dito, sem medo, existe o inferno. Por quê? Porque Cristo, Ele mostra, Ele sinaliza, é como uma placa que Ele diz, olha, como uma placa luminosa na sua vida e na minha, bem na nossa frente, olha, existe um fim para você, cuidado. É como a gente fala, cuidado, a parábola é, cuidado, Padre Marcos, cuidado, meu irmão, minha irmã, porque Deus lhe deu a tarefa de ser um administrador de uma família, de uma igreja, de uma região, de um estado, de um país. Cuidado. Porque uma nação se perdeu. A palavra se perdeu a nação do norte é referência do rico que se ensoberbou, que só pensava diariamente em si, nas suas festas. Veja que Jesus faz questão de dizer, e planejava festas diárias. O objetivo assim é que atormentava dinheiro, fama, poder, festas, ficar bem, as guloseimas, eu preciso garantir todo dia isso na minha vida. Opa, pais, padres e líderes à frente do povo, cuidado, olha a placa que Cristo mostra, o inferno. Ai padre, o que Jesus ensina sobre o inferno? Que ele é completamente longe do que é a vida com Cristo, que é o céu. Veja, o homem rico via de longe Abraão. Aí você fala, mas por que não viu Jesus? Porque Jesus está contando uma parábola diante de uma cultura judaica. Ele ainda não tinha ressuscitado, agora ele ressuscitou. Então, para entender, os judeus, para entender o céu, eles entendiam Abraão como pai,
o seio de Abraão. Para nós cristãos não é mais o seio de Abraão que nos aguarda, é o seio ou peito de Cristo. Aquela cena tão bonita daqueles quadros antigos que nós católicos temos, que é aquela cena que um dos apóstolos, e tem um nome, hein? Está encostadinho no seio, no peito de nosso Senhor. Lembra qual é o personagem dos apóstolos? João. É nesse seio que Deus nos dê a graça de um dia todos podermos encostar a nossa cabeça no seio de Cristo Jesus, quando Ele nos chamar desse mundo aqui. Eu quero ir para o seio do meu Senhor, Jesus. Está lá em João capítulo 13. Então, irmão, Jesus conta uma parábola do tempo dele para os judeus. Então, o rico via de longe, o céu, e dizia: me refresca, vem a mim, me tira daqui. Resposta lá do céu, resposta de Deus: não dá. Até porque, quando ele fala existe um abismo, ou seja, não dá, tem uma distância muito grande entre os que vivem o Espírito de Cristo nesse mundo e os que não vivem o Espírito de Cristo. É uma distância que não dá nem para vocês virem para cá, e nem nós, um de nós. Veja, quem está no céu jamais vai para o inferno. Agora, quem está no inferno jamais vai para o céu também. Isso ficou claro. Outro ensinamento de Cristo sobre a morte. Aí tudo isso foi colocado no catecismo da Igreja Católica. Ah, padre, eu ouvi dizer que lá no céu não tem santo. O único santo que tem no céu é Jesus Cristo. Bom, vamos começar a entender um pouquinho isso aí, né? Cuidado. Jesus está em todo lugar, no céu e nos céus. O lugar de Jesus é nos céus, junto com o Pai, porque Ele foi elevado à direita do Pai. Eu creio que a gente professa. Criador do céu e da terra, aquele que está nos céus, ressuscitou aos céus, conhece? Mas Ele também é o Senhor do céu, da terra e de tudo, porque hoje Ele é Deus, como nós, como Pai. Agora Ele, como nós, humano, é Deus. Agora um detalhe: ninguém dorme, e está cheio de santos no céu. Onde está isso, padre? No livro sagrado aos Hebreus, leia. No Apocalipse, leia João, esse mesmo que deitou no peito de Cristo. Ele viu uma multidão de almas, ele teve uma visão, que Deus, o Espírito do Senhor deu a ele, uma visão, não foi um sonho não, irmãos. E o que ele viu? Uma multidão de almas que estavam com vestes brancas. E aí ele perguntou na visão para um ancião que estava no altar, do lado do altar do Senhor. E esse ancião disse: quem são esses que tu vês, João, vestidos com túnicas brancas e como numa palma na mão? Ele falou: só tu sabes, Senhor. E a resposta para João: são aqueles, as almas que faleceram, pessoas que passaram por esse mundo, foram aqueles que alvejaram no mundo suas vestes no sangue. O que é as vestes? Enquanto caminhou o seu corpo e a sua alma aqui na terra. Veste na Bíblia é o teu corpo. É os que sofreram, os que entregaram o corpo, entregaram tudo que tinha pela causa de Cristo. Hoje tu vês uma multidão, milhões e milhões de pessoas todas vestidas, fora os anjos e santos. Outro ensinamento dessa parábola: ninguém dorme no céu. Ah, está todo mundo dormindo. Não, muito acordadinhos, bem acordadinhos. Como, padre? Meus irmãos, presta atenção na leitura que Cristo fez hoje. O rico
Ele estava sendo atormentado. Quem dorme não é atormentado, estou dormindo. Agora ele foi atormentado por uma dor. Ele está acordado e ele começa ainda a falar: Senhor, deixa eu ir aí. Ele está dormindo? Ele está dormindo falando isso? Então só você está com pesadelo. Não, ele está acordado, ele está vendo Abraão, ele está vendo Lázaro do lado dele, ele está falando, ele não está dormindo não, ele está falando. Por favor, irmãos, pense um pouquinho. Outra coisa, Hebreus capítulo 9. Uma vez o homem vem para esse mundo, uma única vez ele morre, ele não volta, porque Cristo mostra a ressurreição, mostra o inferno e mostra o céu. Não tem como voltar. Ele pede: deixa eu voltar. Não porque tem vontade. Aqui um detalhe: quem morre não tem vontade de voltar para viver essa vida mais. Ai, mas amava tanto aqui os meus filhos que tinha, amava tanto a filha maravilhosa, amava e ama lá no céu, mas não quer mais viver esse mundo aqui, acabou. Acredite pela palavra de Cristo, não pela palavra do Padre. Quem morre, o que diz a palavra? Imediatamente, todo mundo que falece, pode ser por acidente, por um erro médico, por velhice, até por suicídio, imediatamente, o que diz a palavra que é Deus, irmãos? De uma maneira particular, imediata, Cristo Jesus, aquele que é Deus junto com o Pai, aparece, abre a consciência de quem faleceu, cai a cegueira, cai a ignorância humana, cai tudo aquilo que o diabo colocou durante a vida inteira na gente, cai, bluf. Na hora, abre-se o céu na nossa frente, e nesta hora, Cristo se depara na frente de cada um, e nessa hora ninguém mais quer voltar, só quer ver Deus. Esse é o meu lugar. Descobriu a função, descobriu a essência, descobriu para que a sua existência, descobriu quem Ele é, descobriu quem você é, imediatamente. Leia o Catecismo da Igreja Católica, leia a palavra de Deus, católicos. Não sou eu que estou dizendo, é Cristo que fala no meio de nós. Uma vez morreu, ele queria voltar, porque ele percebeu que ele não ia ficar lá, não dava para ele viver o céu. No desespero ele fala: pelo menos eu tenho 5 irmãos. Esses irmãos pode ser família, ou pode ser amigos, ou pode ser seja lá quem for que estará muito ligado na vida dessa pessoa. Ele queria voltar não para ficar porque eu quero voltar para essa vida, não, porque eu quero avisá-los, porque veja, a consciência se abriu. Meu Deus, veja, aquela conversa com Abraão é o momento que abriu a consciência de quem faleceu. Na hora ele sabe: tu és Deus de verdade e existe, meu amado, deixa eu ir aí. Opa, não dá, deixa eu avisar que eles, não dá. Por que não dá? Porque, vamos traduzir, eles têm Moisés, os profetas, e se eles não escutaram nem Moisés, veja, Cristo está falando tudo para o Antigo Testamento, a gente tem que falar para o Novo. Eles têm Moisés e têm os profetas. Se eles não escutarem o que Moisés e os profetas estão falando, nem se um homem ressuscitar na frente deles, eles acreditarão. O que Jesus está falando com isso? O quê? Traz para você que é cristão, como eu. Se eles não acreditaram na religião una, santa, católica, apostólica, que vem uma tradição dos apóstolos desde Pedro até hoje, não adianta mais nada.
Eles têm a minha palavra, eles têm meus sacramentos, eles têm a minha verdade, eles têm a chave da verdade. E se não escutaram a mim, vai escutar algum que vai ressuscitar na frente dele? Não vai. Entenda, irmãos. Não tem como. O que eu tiver que fazer, eu preciso fazer nesta vida. Nesta vida. Se eu tiver que ser melhor, me arrepender, pedir perdão, dar o perdão, é agora. Eu não vou voltar de novo, com respeito a todas as espiritualidades que existem. Eu respeito. Mas é Jesus mostrando, é Ele colocando a verdade. Ele conta uma parábola porque Ele está querendo explicar, através dele mesmo, de uma maneira do nosso dia a dia. Olha, meu irmão, cuidado para você não viver como aquele rico, como aquele povo do norte lá. Se envaideceu, se perdeu, se perde, a gente fica doidinho pelo dinheiro. O que é o dinheiro? Católico, o que é o dinheiro que a gente já trabalhou? O que é o dinheiro? Fala o dinheiro, o que significa o dinheiro na Bíblia? Fala. O que é? O apego à minha mãe, o apego à minha saúde, o apego à minha casa, o apego ao meu filho, o apego ao meu marido, o apego à minha mãe, o apego. Quem ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua terra do que eu, não pode ser meu discípulo. Isso é o dinheiro, isso é o palácio, isso chama-se riqueza, é o apego. Não pode ser meu discípulo. Oh meu Deus, então deixa eu escutar a tua palavra. Eu preciso hoje começar a colocar em prática a tua palavra, Senhor. Na doutrina da minha fé, no qual eu fui batizado. Hoje teremos crianças que vão ser batizadas. Meu Deus, você já foi batizado. O que você tiver que falar por teu filho, por teu parente, por aqueles que são próximos, fala agora. Fala agora. Porque quando você for embora daqui, não tem mais como você falar. Não tem mais. Essa é a nossa fé que nós professamos, que recebemos do nosso batismo pela tradição de Pedro, Paulo, os apóstolos e hoje os bispos. É essa fé, não é outra, irmãos. Olha os ensinamentos do Senhor. Ah, padre, mas a gente consegue se comunicar com quem já faleceu? Sim ou não? Sim. Mas vamos lá. Nós vamos falar isso agora como católico, não vamos falar agora respeitando todos aqueles que têm outro tipo de espiritualidade. Você quando reza ou crê em Deus Pai, nós vamos rezar daqui a pouquinho. O que você reza? Vamos lá. Eu vou brecar, vou brecar bem na hora na onde a gente tem que começar a refletir. Vamos junto, com calma. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, de onde há de vir a julgar os vivos. Agora, creio no Espírito Santo, na comunhão do quê? Quem são os santos? Estou falando para católico, hein, cristão. Quem são os santos? Sim, mas vamos esmiuçar mais.
São, mas vamos esmiuçar mais, Douglas. Quem é batizado aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Levanta a mão. Você é santo. Por quê? Por quê? Você recebeu a vida de quem? De quem? Jesus, quem é? Aí eu vou usar o termo que os nossos irmãos, que eu amo tanto, falam. Ele é o santo dos santos, é ou não é? Se você recebeu no batismo a vida de Cristo, você é antologicamente, ou ontologicamente falando, você é santo. Prazer. E aqueles que foram batizados e faleceram? Faleceram, mas eles estão vivos. Pode reparar que eles estão acordados. Estão acordados ou não estão? O padre já falou que eles estão acordados. Se eles receberam o batismo, receberam a Eucaristia aqui na terra, como a gente está fazendo hoje aqui, eles também são? Epa, começou a ficar bom o negócio aqui, hein? E aqueles que viverem, alvejaram, aí entra agora aí, o que o Douglas falou, alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, ou seja, sofreram pela causa de Cristo, não é? Entenderam bem o que Cristo deixou como vida para eles, o que eles tinham que fazer com esse dom da vida, administraram bem a vida deles em relação ao outro. São as almas que já estão no céu. Então o que acontece? Estamos todos vivos, podemos conversar com os mortos? Podemos. Como? Aí é a pergunta, como? Como conversar com o meu pai Alcides, com a minha avó Bernadette, com o meu avô Álvaro, com as minhas tias todas, com meu amigo Gilmar, com meu amigo Otávio, com as minhas... Como? Rezando, se ajoelhando diante de Cristo, porque nós somos santos, é a comunhão dos santos. Senhor, que eles permitam agora por tua graça, é assim que o católico reza, tu és Deus, tu destes a vida, tu chamastes, e aonde eles estiverem, permita eu conversar com a tua liberação, aonde eles estiverem, e ali você pode, ou na igreja, ou na sua casa, ou até no cemitério, você pode chegar diante do túmulo, né? Você pode chegar ali e falar assim, pai, que faleceu, estou dando exemplo, pai, aqui enquanto o Senhor esteve aqui nesse mundo, eu nunca te disse perdão, em nome de Jesus, Senhor, permita isso, que ele escute isso, pai, me perdoe, que a sua alma descanse em paz, saiba que eu sempre te amei, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, você pode rezar isso, a igreja permite, você pode falar aquilo que você nunca falou para o teu pai, você pode falar em oração, na missa, rezando profundamente. Agora, como? Tem que tomar cuidado, tá? Ah, padre, mas eu vi quem já morreu. Alguém pode ver alguém que já morreu, sim ou não? Pode. Pode. Olha, tá vendo? Olha como a gente tem que entender as coisinhas direitinho, irmãos. Porque tem algumas pessoas, não são todos, que veem alguém que já morreu. Aí começa a entrar uma confusão na cabeça. Já viu falar de paranormal? O que é o paranormal? Não tem nada a ver com sobrenatural. Tem a ver com a consciência de quem está aqui. A pessoa pode ver e pode ouvir. Mas é o morto que falou com ele? Não. O morto não fala, o morto não volta. Acabamos de ouvir. Então quem é que está falando com ele? O seu subconsciente deseja tanto, que você consegue visualizar a imagem da pessoa e até ela falando com você. Isso já está provado dentro da paranormalidade ou extranormalidade. A igreja estuda isso também. Vocês não sabiam, não? A igreja católica nossa estuda isso. Então aquilo que você já viu, te arrepiou e fala, tá vendo? Ele veio falar. Não. Isso é da sua consciência.
Uma vez, aquele padre que demorou por aqui, qual é o nome dele? Um padre que trabalhava com paranormalidade. Quevedo. Uma vez, ele mostrou uma foto de um casal que se casaram, mas eles se casaram, no dia do casamento, viram do lado deles a foto da esposa do rapaz com quem ele tinha se casado primeiramente. Ele já tinha sido casado. E aí todo mundo ficou intrigado, mas o que está acontecendo com isso aí? Viram a imagem na foto, foi um tipo como fosse como é que chama aquele negócio? Né? Negrito, como é que chama? Ficou uma imagem, e era a imagem da primeira esposa. Falaram, meu pai eterno, o cara está casando, o cara tirou fotos, tirou várias, e apareceu a foto daquela mulher, que foi a primeira esposa dele. Ele era viúvo, então ele estava se casando com a outra mulher, e ali, aí foram tentar entender, se aquela mulher que tinha morrido, estava aparecendo ali no dia da celebração do casamento dele. Aí foram fazer um estudo. Olha como é que tem que fazer o estudo. Foram investigar como que foi a vida daquele rapaz e daquela mulher. Se tinha a ver com aquela mulher ou com aquele rapaz. Descobriram, tinha a ver com os dois. Ele era casado. E por algum motivo que agora eu não me lembro, os dois namoravam. E essa moça já era amante dele. E os dois bolaram a morte da esposa dele, para que ele pudesse ter alguma coisa a ver, acho que com din-din, ok? E para que eles pudessem casar também, eles eram amantes. Eles planejaram o fim daquela vida aqui na terra. Só que eles estavam com a consciência muito pesada. Eles estavam com o quê? Eles estavam com o quê? Repete o que o padre falou. Eles estavam com a consciência culpando eles o tempo todo. Nossa, eu matei uma mulher. Eu matei aquela com quem eu casei no altar do Senhor. E os dois estavam muito mal com aquilo, e apesar da celebração ser bonita, a consciência deles mostrou aquilo que eles estavam o tempo todo na cabeça deles. A mulher não voltou, era eles que estavam imaginando, pensando, meu Deus, no dia do meu casamento, eu tirei a vida desta mulher. E os dois estavam, no silêncio deles, exalou na foto. Isso é possível. Isso chama-se paranormalidade, que tem a ver com a consciência. Eu desejo tanto ver aquela pessoa que morreu, tanto porque eu não aceito a morte dela. É capaz de você ver, mas não ele, a imagem que está subcolocada do teu desejo, teu, não tem nada a ver com Deus, na tua mente. Está provado cientificamente isso. Cuidado, cuidado. Veja, não estou falando que lá não existe, que lá para aquela outra, nada, estou dizendo, explicando que você católico pode até ver, mas a gente tem que estudar ciência também. Você está entendendo o que Jesus hoje está ensinando para você e para mim? O que tiver que fazer, faça agora. E fazer o quê? Viver a vida dele, rezar com ele, rezar com Cristo, fazer com que esse batismo dele me transforme de tal maneira para que a minha prioridade seja sempre o outro que é chamado no meio de nós de menos favorecido, para que eu possa viver o céu que é Cristo Jesus, o seio do meu Senhor. É isso, católicos. O ensinamento de Jesus é esse. Cuidado como você está administrando a tua caminhada aqui na terra, como padre, como casados, como solteiro, como jovem, como aquele que está à frente de alguma coisa grande de pessoas, como empresário, seja lá o que for. Louvemos a Deus porque o Senhor fala às claras conosco. Ele não quer que nós caiamos num disfarce. O que tiver que fazer, faça hoje. Por isso que Jesus falou para Pilatos, o que tiveres que... para Pilatos não, falou para Judas Iscariotes, o que tiveres que fazer, faça agora. Essa palavra ela tem que ser trazida para o meu dia a dia. O que eu tiver que fazer, eu faço agora. Então eu vou oferecer
sufrágio desta missa, esta missa como sufrágio pelas almas dos que faleceram. É uma maneira de eu me comunicar com eles também, para que eles recebam a misericórdia do Senhor no purgatório onde eles estão, para que a cada momento saia uma alma do purgatório e vá. Do purgatório já é, quem está no purgatório já está garantido o céu, mas não é inferno não, só que eles sofrem porque eles não podem estar com Deus plenamente. Então você deve rezar pelas almas falecidas nesta missa, e você também deve rezar porque você é santo, por aqueles que estão vivos aqui e perseguem a tua vida. Alguém persegue você no seu trabalho? São os menos favorecidos. Por que menos favorecidos? Porque eles têm às vezes o Espírito Santo como você tem, mas eles estão hoje incapazes de se abrir à graça de Deus. Então reze por eles, para que eles se convertam. Os menos favorecidos é uma moça com quem você trabalha e ela persegue você o tempo todo. É o menos favorecido. Por quê? Porque Deus não favoreceu, mas ela está fechada nela. Jesus falou, é a eles que vocês devem rezar. Eu vim para quem está doente, não para quem está com saúde. O menos favorecido às vezes é o seu pai, com quem você não fala. O menos favorecido é teu irmão, que você não conversa, ou a tua irmã, que você não conversa com ele. O menos favorecido é a tua mãe, que você maltrata ela. Ok? Veja, o menos favorecido é aquele que me persegue na igreja, me persegue onde eu estou. Reze por ele. Por que reze? Porque você tem a vida de Cristo. E creia que rezando por ele você está pedindo, Senhor, que tudo aquilo que hoje amarra a vida desta pessoa, de tal maneira que ela precisa se vingar do outro, porque é o espírito de Abel que entrou no meio de nós. Desculpa, o espírito de Caim que matou Abel, que entrou no meio de nós. Por isso, Caim era o menos favorecido, que precisava de misericórdia, porque ele matou o irmão. E você mata tantas pessoas com a sua língua, e eu também. Esse espírito de Caim significa que hoje eu preciso da misericórdia, e preciso rezar por quem também é violento contra mim, principalmente quem me persegue. Domingo que vem nós vamos, como cidadãos brasileiros, temos um dever de eleger aqueles que vão governar as nossas famílias. Quem é que coloca lá? O povo. E por que nós temos que rezar por esse tempo da eleição? Por que nós temos que rezar pelo povo brasileiro? Para que o povo menos favorecido de entendimento, de como saber a verdade por trás daquele partido, se tem ou não tem o favor ao aborto, se tem ou não tem o favor da vida, que tem a ver com Cristo. Temos que rezar, não meter pau, não falar mal, não ir contra, rezar. E se às vezes o histórico não me agrada, continue rezando. A Coreia do Sul também foi dividida em duas Coreias, do Norte e do Sul. A do Sul progrediu, a do Norte não. Aí uma coreana veio para o Brasil e ela é católica. Tinha que ter uma tradução. Ela disse: antes de rezar como católico para você, para o teu pai, para a tua mãe, reze pelo teu país e os líderes que provavelmente estarão à frente do Brasil, da federação, do estado ou do município. Por quê? Por que primeiro eles? Porque nós somos santos. E às vezes eles estão vivendo essa falta de favor, do Espírito de Cristo neles. Muitas vezes eles estão agarrados como aquele Israel do Norte, pensando no dinheiro, pensando na fama, e não está pensando no povo. Então reze. Não está pensando naquilo que Cristo deixou, independente de religião. Nós temos que rezar, seja lá o candidato que for,
Reza, reza. Coreia do Sul só foi Coreia do Sul, ela disse, porque o povo do Sul começou a rezar a Deus para converter o coração daqueles que eram candidatos aos líderes e governadores e governantes do nosso país, para que tenha o coração de Cristo neles. Ah, mas o passado dele, e hoje? Eu rezo por você. Se foi você que entrou pela maioria dos votos do brasileiro, eu vou rezar mais ainda por você. Não é esse negócio, eu vou sair do país. Eu vou sair do país. Ah, para! Ore. Ore. Quem é fiel no pouco verá muito mais acontecer. Deus é capaz de tirar do meio do nada. Veja, pensa um pouquinho para terminar a homilia. Do nada Deus fez você. Do nada. Por que uma pessoa às vezes que você não acredita mais, seja quem for, na tua casa, parente, ou aqueles que poderão governar, se você não acreditar que Deus pode fazer do nada uma nova vida, não perca mais o seu tempo buscando e falando: Jesus é o Senhor. Agora, se eu vou embora do país, vai logo! Vai logo! Ah, se aquele entrar, eu vou por fora. Então vai logo, vai embora. Porque Jesus não abandonou a cruz. E o cristão verdadeiro nunca abandona, porque crê na ressurreição. Depois da cruz, para aqueles que creem, vem a ressurreição. Eu creio. Opa! Acho que o povo saiba votar. Irmãos e irmãs, Deus tem misericórdia de todos nós. E que nós acordemos hoje, para que nós não sejamos diluídos, como aconteceu com o rico, como aconteceu com Israel do Norte. Porque Jesus não está brincando, Ele é misericordioso, mas Ele é justo. Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. O vento sopra onde quer, sopra onde quer. você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele, vai lá. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu. Levanta os braços, irmãos, peça. Por isso, Senhor, vem. Por isso, vem, 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 vem Espírito Santo, vem, Senhor, vem Espírito Santo. Em verdade eu te digo, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo da água e do Espírito Santo, que o batismo não poderá, reino de Deus. em verdade eu te digo, Quem não renascer do que? do Espírito Não poderá ver o reino de Deus. Lázaro, Maria, vem, vem, intercede por nós, Senhora. Vem, vem, vem Espírito
Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Levanta os seus braços, irmãos. Vai orando já pelo nosso país, o Brasil. Sim, Senhor Jesus, nós vos pedimos, tenha misericórdia, Senhor, desta nação brasileira. Ó Maria concebida sem o pecado original, intercede, Mãe, por essa terra de Santa Cruz, por esse tempo das eleições. Levanta teu braço, meu irmão, minha irmã, vai intercedendo agora por todos os candidatos brasileiros, nas confederações brasileiras. Sim, Senhor, nós pedimos, nós intercedemos para que aqueles que serão nossos líderes, estarão à frente desse país maravilhoso, que é o primeiro ato religioso conferido nesta terra foi o sacrifício eucarístico, a Santa Missa. Sim, Senhor, para que um país laico, que respeite todas as expressões religiosas, todas as denominações espirituais, mas que seja um país que viva e lute pela justiça social. Sim, Senhor, eu creio e espero. Desde o governo federal, passando pelo governo do estado, pelo governo da prefeitura, Senhor, pelas câmeras, Senhor, que constituirão as leis em favor do povo cristão, do povo cristão, do povo de Cristo, do povo de Deus. Levanta o teu braço, meus irmãos, que o Espírito Santo do Senhor já prepare esta nação, para que reflita na tua família e na minha e no Brasil inteiro. Que eles defendam o direito do povo sofrido, o povo cristão. Vai orando, vai orando. Ó Maria, nós pedimos, ó Mãe Aparecida, que tem como símbolo no teu manto a bandeira do Brasil. Derrama, Senhora, sobre os candidatos brasileiros, de norte a sul, leste a oeste desse país, a sua poderosa intercessão. Vai. E agora, Senhor, estenda sobre a nossa família o teu querer, a cura e a salvação na minha casa. Jesus, 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 Jesus. Senhor, eu peço pela minha história familiar, pela vida da minha casa, pela libertação, para que eles entendam, Senhor, que hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Meus sobrinhos, minha mãe, meus irmãos, meus colegas de trabalho, os que convivem comigo nesta comunidade, pelas almas, Senhor, falecidas. Pelas almas, Senhor, do purgatório. Levanta teu braço, irmãos. Olha para a cruz do Senhor Jesus. Ele é o Senhor, Ele é a vida, Ele é o tudo da nossa história. Só Deus salva, só Ele dá vida, só Ele leva para o céu. Oh Jesus,
Oriaxura lá, pelos doentes, vai orando. Por aqueles que estão nos hospitais, sofrem solidão, pelos idosos, pelos depressivos desse país. Olha lá, vai orando, Igreja Católica. Por isso vem. Espírito Santo, Vem Espírito Santo. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos um pouquinho. Já vai agradecendo a Deus pela palavra dele hoje, pelo mover da intercessão junto com a mãe e todo o povo reunido pelo país, o Brasil, pelos nossos candidatos, futuros governantes da nossa nação, em todas as instituições dela, pelas nossas famílias. Eu creio, Senhor, pelos doentes, pelas almas do purgatório. Bendito seja Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Bendito Jesus. seja Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. E o Senhor me dá a palavra, Padre. Deuteronômio 31:8. Eu mesmo marcharei à sua frente. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Bendito é o teu nome, Senhor. Senhor Deus, santo é teu nome. Obrigado. Maria, minha mãe, interceda sempre por nós. Que nossos anjos de guarda estejam postos para nos guardar, nos livrar de todo mal. Junto com o Padre, termina, irmão. São Miguel, arcanjo, nos combate. Sede nosso refúgio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos professar a nossa fé. Creio em Deus.